para respeitar vocês que chegaram no horário. E à medida que vão entrando outras pessoas, daí a gente vai se organizando. Henrique, eu vou pedir para tu fazer a abertura oficial. Tá bom. Eu acho que eu tô sem câmera, né? Deixa eu ver aqui. Sim, tu entrou Mas de tá bom. volta, daí A tá sem maioria, câmera. a maioria me conhece. Perfeito. Bom dia a todo mundo. Eu queria fazer. A gente vai ser a segunda vez que a gente está fazendo essa apresentação. A gente fez uma presencial aqui em Urubici, presencialmente, inclusive aqui na pousada. Um movimento que a gente está dentro do movimento do Del Turismo, que inclusive está sendo contratado pela prefeitura para auxiliar o Contur e toda a Secretaria de Turismo em relação ao trabalho de turismo. E o DEL faz parte da FACISC, que é a federação que a Associação Empresarial de Urubici faz parte. Então, quem comanda hoje o DEL é a FACISC, então a gente tem esse elo aí. Então, a gente tem a oportunidade hoje de fazer uma certificação internacional através do DEL, que seria a certificação internacional Green Destinations, que o Urubici já foi premiada pela primeira vez esse ano, e vai começar agora um processo de mudança de patamar cada vez que tu vai certificando melhor o seu destino, né? Então, esse projeto que a gente tem hoje é exclusivo para associados da CIUR, mas não é fechado, né? Então, qualquer empresa hoje pode fazer parte dessa associação, que a gente fundou em 2016, e tem que fazer parte do projeto DEL. E a Aline é a consultora do DEL, que trabalha não só com o DEL Turismo, também com o Gente Catarina. Então, quem faz parte aqui em Urubici, que teve a primeira reunião essa semana das câmaras técnicas do Gente Catarina, é a equipe da Aline que comanda. Então, assim, ela tem entrada no poder público, ela tem entrada no poder privado, né? A Aline foi participante ela foi, né, membro da viagem para a Alemanha que eu participei, porque a gente também tem essa parceria, inclusive a reunião agora às 11 horas para falar desse assunto da Alemanha. Então, a gente tem um movimento bem complexo, mas que vai dar certo. A gente está entendendo que ele é um movimento realmente para a gente mudar o patamar e a gente entrar num caminho assim, um caminho melhor, que a gente se entenda assim como destino, como turismo, como sustentabilidade, né? Então, acho que é por aí, acho que libero para ti, Aline, porque acho que tu tem bastante informação para passar, a gente também não quer fazer algo muito longo. Perfeito. Gente, então eu vou passar um pouco mais rápido do que eu passei no dia da nossa primeira apresentação, para que vocês possam ter mais tempo para tirar dúvida e tudo mais, já que a gente está num grupo menor, né? Bem-vindo, Thiago, acho que entrou aqui com a gente agora também. A Adriane está entrando conosco. Eu vou liberando as pessoas aqui à medida que elas vão entrando e vou tocando a nossa apresentação. Bom, como o Henrique me apresentou, eu sou a Aline, sou consultora da FACISC do Instituto DEL, e nós temos, né, diferentes movimentos acontecendo em Urubici, alguns deles com a prefeitura, em especial esse da criação do Núcleo de Turismo Sustentável com a Associação Comercial. Então, esse é um movimento 100% empresarial, né? Ele não tem a presença do poder público, mas é um processo em que nós, enquanto empresários, então, podemos contribuir com o destino, e o destino, Urubici, pode contribuir também com o nosso movimento, né? Não só de pensar sustentabilidade, mas também de a gente pensar, não só na sustentabilidade ambiental, mas de pensar na sustentabilidade dos nossos negócios, na atração de novos negócios e de a gente fazer, de fato, né, a roda da economia do turismo girar e continuar girando em Urubici. E aí eu vou começar com a mesma fala que eu comecei a reunião passada, que é parabenizando e saudando vocês com palmas, porque esse prêmio que o Urubici recebeu recentemente, de uma premiação de 100 histórias sustentáveis, de 100 destinos turísticos com iniciativas sustentáveis, junto à Green Destinations, que é uma instituição da Holanda, que é a instituição que apoia esse nosso movimento do Núcleo de Sustentabilidade. Esse é um movimento que ele tem praticamente, né, 90% aqui da participação da iniciativa privada nessa conquista.
porque ele é um movimento em que agrega 2 momentos para que o município pudesse estar presente nessa premiação. O primeiro deles é o cadastro, então, de 15 critérios, subdivididos ali em mais ou menos 50 atividades, onde se descreve o que o Urubici faz para a sustentabilidade. Quando a gente fala de Urubici, é o conjunto. É o que as empresas fazem, o que as pessoas no seu CPF fazem, é o que a prefeitura faz, é o que a gente tem no destino que comprove que a gente está num caminho para a sustentabilidade. E nós concorremos aí com quase 300 grandes destinos do mundo, né? Entre eles Tailândia, enfim. E depois de passarmos pelo processo da peneira dos nossos critérios, a gente escreve uma boa história. E a boa história que foi escrita para a Urubici, e que ela vale 40% do valor total da nota, ela é a história dos movimentos associativos de Urubici, que constrói o desenvolvimento do turismo antes, durante e pós-pandemia. Então, sem dúvida nenhuma, cada um de vocês, empresário, tem uma participação super, né, importante nesse processo, porque são vocês que fazem o turismo acontecer, né? O turismo, ele não pode depender da prefeitura, a prefeitura é um ente desse processo, mas o movimento empresarial é o que faz esse processo acontecer, e foi a história de vocês que nós contamos. E até vou anotar aqui, Henrique, que a gente não mandou da outra vez, a história, né, no grupo, para o pessoal ter acesso a como que a gente contou isso. E aí a gente está com um convidado aí, que é o Wanderson Dinho, que entrou agora conosco. Na sequência, a gente vai apresentar oficialmente ele, porque ele vai dar também um depoimento para nós, mas vai ter a horinha dele aqui, a gente já vai chegar nele. Pessoal, por que vocês estão sendo convidados para estar conosco nessa caminhada para a sustentabilidade? A FACISC, ela apresentou um projeto junto à CACB, que é a nossa Confederação das Associações Empresariais aqui do Brasil, e nós recebemos uma parte do recurso, então, para criar núcleos de sustentabilidade, ou seja, para subsidiar ações voltadas para esse tema nos destinos. Aqui em Santa Catarina, nós estamos formatando 4 novos núcleos, que vão ser o de Urubici, o de São Joaquim, que vai congregar Bom Jardim da Serra, Urubici deve congregar Bom Retiro. Nós temos um núcleo em Pomerode e um outro núcleo no oeste do estado, que a gente ainda está fechando qual é a cidade que a gente vai estar atuando. E o objetivo é a gente, então, reunir empresas que atuem no segmento do turismo, indiferente de qual é a sua atividade, né? A gente até recebeu várias dúvidas aí do pessoal, por exemplo, de imobiliária e tudo mais, como é que participa, a gente vai falar um pouquinho melhor disso também na sequência. Mas, assim, todo mundo que tem atividade vinculada ao turismo pode fazer parte desse núcleo, tá? E o núcleo, ele é justamente para nos prepararmos para buscar uma certificação de sustentabilidade. Esse movimento, ele tem 3 resultados que a gente espera com vocês e para com vocês, empresários. O primeiro deles é o aumento da eficiência das empresas de vocês, né? E aí a gente trata aqui de ecoeficiência. É como a gente melhora a dinâmica de trabalho, como a gente economiza água, luz, energia, como a gente melhora o nosso tratamento de esgoto, como a gente cria iniciativas coletivas, por exemplo, para coleta seletiva, para tratamento de determinados resíduos, como que a gente melhora o nosso ambiente e a forma de a gente divulgar a cultura e as tradições locais, como a gente faz compras locais, como que a gente pode acessar produtores, né, de produtos que são aí do município em tempos específicos para a gente fazer o nosso café da manhã, um piquenique ou alguma outra atividade. Como é que eu estou tratando, né, a população tradicional, enfim. E aí aqui quando a gente fala de ecoeficiência é sim a gente construir um ciclo conjunto para que nós possamos então a partir das atividades que vocês já desempenham poder melhorá-las e atividades que vocês ainda não desempenham, vocês construírem um planinho de voo, né, de como fazer aquilo acontecer no empreendimento de vocês de uma forma que a gente reduza custos, né? Então, esse é um movimento bastante importante e é um dos primeiros pilares do que a gente busca alcançar com a criação do núcleo. O segundo é a gente aumentar a atratividade das empresas, né? Então, é a gente estar posicionado em espaços de promoção e comercialização do turismo de Urubici, dos empreendimentos de vocês,
em feiras, em eventos, em atividades, em plataformas, em que o turista busca uma experiência voltada para a sustentabilidade ou que ele busca destinos com essa pegada, né? E, num conjunto geral, é melhorar o posicionamento de vocês em plataformas nacionais e internacionais de turismo, né, e de destinos sustentáveis. Então, o processo, ele é um processo preparatório para certificação, e nesse movimento a gente tem, então, a parceria da Good Travel Save, que é, né, uma parceira nesse processo de certificação, que está vinculada à Green Destinations. A Green Destinations, vocês não precisam decorar isso, mas ela é uma instituição da Holanda, que ela é autorizada e integrante do Conselho Mundial de Turismo Sustentável, que tem a ONU, que tem outros grandes parceiros, e que ela tem o credenciamento para poder fazer certificação de empreendimentos e destinos. E aí, no Brasil, quem tem o convênio com a Green Destinations para operar esse movimento é a FACISC, é o Instituto DEL, e a gente está com um time de consultores aí no Brasil e na América Latina, sendo treinado para esse tema, né, para poder atuar da melhor forma possível e a gente consolidar aí esse movimento de sustentabilidade também no Brasil, né? Recentemente eu tive na Colômbia também, ainda no mês de outubro, né? Foi um mês bem pesado para todos nós do Instituto DEL, mas onde a gente fechou aí a parceria também para fazer a representação da certificação com a Câmara de Comércio e a Câmara de Turismo de Medellín, para fazer esse movimento que a gente está fazendo com vocês aqui, de estruturação de núcleos e certificação de empreendimentos. Mas, na prática, como vai funcionar o núcleo e como que vai ser a operação, o que nós, consultoria, vamos entregar para vocês e o que vocês vão ter que também entregar nesse processo enquanto empresas, né? Então, a gente vai trabalhar diretamente com o processo de cadastramento das iniciativas de vocês numa plataforma, que já é a plataforma da Green Destinations, para a gente já ir preparando o passo a passo da certificação com vocês. Vocês continuam me vendo e me ouvindo? Vamos ver aqui. Sim. Sim? Perfeito, porque deu uma pausadinha aqui, então achei que eu tinha me perdido com vocês. E esse movimento, então, de certificação, aqui a gente tem um pouquinho, né, de quais são as tipologias de atividades, e a gente pode brincar um pouco com isso, que é agregar outras atividades que estejam vinculadas à atividade turística, como, por exemplo, em Orleans a gente está no processo de certificação da cervejaria Big Jack, e nós estamos no processo de certificação do Museu ao Ar Livre Princesa Isabel. E certificamos, na semana passada, na categoria Ouro, o Real Nobre Hotel, com a Adriele também, que recebeu, né, a certificação num evento da BIH, no Dia do Hoteleiro, lá em Balneário, que até o Henrique também participou dessa atividade. Então, todos os tipos de atividades vinculadas à atividade turística podem participar do nosso núcleo e podem buscar certificação, tá? Como a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar com 9 encontros presenciais. Esses 9 encontros presenciais, eles vão trabalhar esses diferentes temas que tem aqui na tela, que é a questão da água, as informações para o turista, como a gente comunica, o que tem no trade, mas como que nós comunicamos, o que nós temos de iniciativas sustentáveis no nosso empreendimento. Nós vamos trabalhar com os temas da prevenção contra a exploração, então, violência contra a criança, mulher, idoso, como que a gente garante a segurança das pessoas que estão no nosso empreendimento e no destino, como que a gente garante, né, a seguridade de pessoas com diferentes deficiências ou com limitações, como pessoas com baixa mobilidade, LGBT, enfim, todos esses temas estão integrados aqui dentro do processo de certificação, e isso vale para as nossas equipes internas e para o turista. A gente sempre tem que dizer nessas coisas como que a gente trata o nosso colaborador, o nosso cliente, o turista, e como que isso impacta no conjunto do nosso destino, né? Saúde, segurança, patrimônio cultural, natureza e paisagem em áreas verdes. E aqui, por exemplo, né, já entrando em alguns exemplos específicos, no caso das imobiliárias. Bom, como é que a gente garante que a gente está comercializando terras legalmente?
Como é que a gente garante a segurança das famílias que já estão assentadas em determinados territórios? Como é que eu garanto que o empreendedor ou o terreno que eu estou comprando, né, ele não vai causar grandes danos à cidade, ele não vai infringir legislações ambientais? Então, é a gente construir também essa pegada, né? Ah, vamos construir uma pousada nova, ou vou construir uma cabana nova na minha pousada. Não dá para a gente derrubar, né, uma área de mata nativa sem autorização, sem as compensações que são devidas, enfim. Tem todo esse movimento que a gente vai aprendendo no núcleo, trocando experiências, levantando o que cada um faz, indicando novas atividades que são possíveis de fazer e também com visitas técnicas aos empreendimentos que já são referência em algum desses temas, que a gente vai identificar à medida que a gente faz com vocês, então, esse movimento também de fazer um checklist inicial dos empreendimentos, tá? Compra e venda, acessibilidade, prevenção contra poluição, energia e clima, resíduos, bem-estar e qualidade de emprego. Esses 12 temas, eles vão representar para vocês 53 tipologias de coisas que a gente precisa dizer que faz, ou se não faz, criar um caminho de como a gente faz. No final do nosso ciclo de 9 encontros, que vai ser lá pelo mês de novembro ou dezembro, as empresas que estiverem prontas e preparadas, que né, nós, eu, a Rosane, que é a consultora que vai atuar aí com vocês, fizermos o primeiro processo de auditoria nossa, antes do auditor externo, a gente já vai ter uma ideia de que nível vocês estão, o que ainda precisa melhorar, se tem algum procedimento que a gente precisa construir junto, e vocês vão, então, submeter ao processo de certificação. A submissão do processo de certificação, ela vai dar para vocês uma das 3 primeiras categorias, que é bronze, prata ou ouro, de acordo com o percentual de critérios que vocês atingirem. E, a partir do momento em que a gente busca a certificação por mais de uma vez consecutiva, e se for 2 vezes ouro, você recebe uma certificação complementar, né, uma certificação premium, que é a da categoria Platinum, que são de empreendimentos e destinos certificados na categoria ouro por 2 vezes. Aqui são alguns exemplos de empreendimentos nossos que já foram certificados, e aí entra o nosso convidado de hoje, que é o Dinho, que é da Pousada Xamã, lá do Rio Grande do Norte. E o Dinho foi um dos primeiros empreendimentos certificados aqui no Brasil e, quiçá, na América Latina. E o Dinho também faz parte, né, do movimento Preserve Pipa, da Associação de Hoteleiros lá de Pipa, também, né, no Rio Grande do Norte. E o destino de Pipa está certificado pela 2ª vez como um destino turístico sustentável. Então, Dinho, a gente quer que tu conte um pouquinho da tua experiência no processo de certificação da tua empresa e por que tu indica para que os empresários entrem, né, no núcleo e possam buscar também a certificação. Bom dia, Aline. Bom dia, Henrique, que é o que eu conheço, e bom dia a todos que estão aí, Bom né? dia, Dinho. Valeu. Vou pegar a última pergunta dela. Por que você indica os empresários a tirar o selo de sustentabilidade, né? Pô, se quiser estar no negócio, é esse. Quiser jogar o jogo, quiser ser um player do mercado, hoje você tem que estar com o negócio sustentável. Senão, tu tá fora. Simples, resposta direta. Quem não tiver hoje com um negócio de hospedagem, de hospitalidade, né? Que aí hospitalidade envolve bar, restaurante, passeio e hospedagem. Quem não tiver nessa pega hoje da sustentabilidade, do ESG e tal, tá fora do jogo. Por quê? Vamos lá. Primeiro a gente tem que conhecer o nosso cliente. Foi a primeira coisa que eu fiz para poder trazer para cá, né? Para a Pipa e para a própria Pousada Xamã. Conhecer o nosso cliente. Quem é o meu cliente? 75% dele é casal. 75% é casal, 20% single, 5% família. Então, 75% casal, beleza. E aí, esses casais, qual a idade? Entre 20 e 50 anos. Entre 20 e 50 anos só se fala de sustentabilidade hoje. Então, eu já estou logo de cara agradando ao meu cliente quando eu falo de sustentabilidade. Meu cliente é casal, o casal adora falar de sustentabilidade, de coisas ecológicas, reciclados, recicláveis e tudo mais.
Então, eu já estou agradando meu cliente. Aí, a segunda pessoa que eu tenho que agradar chama-se bolso. Vou agradar meu bolso. Hoje, lá na Pousada Xamã, eu faço gás de cozinha. Hoje, lá na Pousada Xamã, eu não gasto nada com cloro de piscina. É tudo salinizado. Eu tenho 3 piscinas. As 3 piscinas são salinizadas. Então, eu já não gasto mais com cloro. Eu gastava uma grana de cloro. Sem falar que toda a água que saía, eu reutilizava no jardim. Agora, com um sal na piscina, mal sai água. Mal joga água fora. Aí eu pego um pouco que sai, utilizo no jardim. Água de chuva, utiliza no jardim. Tenho horta, porque o que não vai para o biodigestor para produzir gás, vai para a horta. Energia solar eu já tenho há 10 anos. Não falei, eu vou falar agora. Ontem instalamos o carregador de carro elétrico na pousada. Aí você fala, por quê? Porque os clientes querem. Eu tenho energia solar e o cliente está comprando carro elétrico aí agora, vocês viram aí, né? Todo mundo está sabendo, carro elétrico é a onda. Eu tenho energia solar na pousada, instalei o carregador de carro elétrico. Eu só não vou apresentar foto, porque agora não é só instalar o carregador, né? Tem que pintar o chão de verde, porque chama garagem verde. Tem que pintar o chão de verde, a parede verde, fazer um parking verde. Um parking sustentável. Mas com isso, eu ajudo o meio ambiente, claro, porque estou tirando a gasolina do meio ambiente, mas também ajudo o meu bolso, porque agora eu tenho muito mais cliente querendo isso. Pô, quem compra carro elétrico tem entre 20 e 55, 60 anos. Praticamente todo mundo. Então, Aline, vou responder as 2 perguntas que você pediu. Por que o empresário tem que estar? Primeiro, se ele quiser estar no jogo da hospitalidade, quiser brincadeira sério, ele tem que ter. E segundo, se ele tiver interesse em ganhar mais dinheiro, tem que fazer. Porque a sustentabilidade virou um bom negócio também, não é só mais uma palavra romântica, carinhosa de ecochatos, não. Os ecochatos são muito chatos. É um negócio que hoje dá dinheiro, traz cliente, faz bem para o seu negócio, a imagem do seu negócio está lá em cima e você está no jogo, porque você ganha da concorrência rapidamente. O cara escolhe você rapidamente. Fui mais objetivo possível, né, Aline? Não, tu tá aprendendo, né? Porque tu sabe que eu dou pouquinho tempo, né? Mas hoje o dono da cena é você. Mas, gente, o Dinho, né, ele é um grande entusiasta desse movimento e quando a gente fala de núcleo, né, o Dinho participa de várias associações, de várias entidades em Pipa. E, Dinho, de que forma a gente estar junto nesse processo de preparação para certificação e ajudar também a gente no coletivo a fazer compras, a pensar em outros processos de ganha-ganha? Pronto, isso vai fazer parte da apresentação que eu vou fazer segunda-feira lá em Bom Jardim, a convite. Mas nem todo mundo, na verdade, a maioria não conseguiu vaga, então dá um spoiler aí, vai lá. Porque a apresentação está sendo feita com muito carinho. Bom, participar do núcleo de sustentabilidade e tirar o selo ouro. É árduo, viu? Eu demorei, acho que 8 a 9 meses para poder conseguir entregar. Isso, eu atrasei muito, porque o Henrique sabe, eu viajo demais pela associação, faço muitas feiras, muito evento de publicidade, de divulgação, quase não parava na pousada. Mas eu demorei uns 9 meses para tirar o meu selo ouro. E olha que eu já fazia, tudo que eu precisava era só documentar o que eu já fazia. Que eu já fazia tudo. Eu já tinha um monte de coisa. Energia solar eu tinha 10 anos. Só que eu tinha que documentar tudo isso. E as questões trabalhistas também, que eu sou péssimo nisso. E você tem que ter toda a documentação para comprovar. Por exemplo, festa de confraternização dos funcionários. Nunca tirei foto, tinha que ter isso. Cesta de Natal, cesta básica. Tudo isso que você puder comprovar com documentos é importante. É bom vocês se prepararem, porque é bom, mas é árduo. Não é assim, estou comprando um selo. Não é assim, não. Esse negócio, estou comprando um selo, estou comprando uma premiação, isso é muito demodê, isso é muito fora de moda. Tem que levar o negócio a sério. Eles cobram uma taxa lá que é simbólica, tá? O DEL cobra uma taxa que, um salário mínimo, eu acho, muito simbólico, perto do trabalho que dá, perto das pessoas que vão também lhe auxiliar, porque a Aline ganha 55 mil por mês, então não é barato. Então, eu acho assim, levem a sério, porque o trabalho é árduo, juntem todos os documentos possíveis, porque provar que você está no caminho certo é muito difícil. Lá em Londres, eu estava em Londres semana passada, e a WTM London tem uma pega sustentável muito forte.
Apesar desse ano estar falando muito da Arábia Saudita, né? Porque a Arábia Saudita será sede da Copa em 2030 e das Olimpíadas de Inverno em 2026, eu acho. Então, praticamente a feira toda foi falando do mundo árabe. Mas tudo que falava do mundo árabe falava com viés de sustentabilidade. Então, o famoso primeiro mundo, digamos assim, já fala de sustentabilidade com muita força. Vocês veem a obra do The Line, lá da Arábia Saudita, a pega é toda sustentável, tal. Então, eu acho que para fazer... Desculpa, eu desliguei sem querer. Para fazer parte do núcleo é importante, porque é um preparatório para tirar a certificação. É importante ter o núcleo, porque sozinho não consegue. É muita documentação, muita prova, e tem que estar preparado, porque quando você vai fazer a avaliação, não ficar fazendo reavaliação, reavaliação, reavaliação. Isso é muito importante participar e ter um núcleo de sustentabilidade com vocês. Pergunte mais. Ô, Dinho, eu tive a oportunidade já de ficar contigo aqui uns 3 dias na pousada e a gente conversou muito. E eu tenho o Preserve Pipa como uma referência, a minha principal referência hoje para trazer para o BC são os movimentos de vocês. Se eu pudesse dar um resumo, o que é o Preserve Pipa, como é, rapidinho assim, só para o pessoal entender, que é algo que a gente vai ter que fazer aqui no BC e a gente vai ter vocês como referência. Então eu queria que tu desse uma explanada aí para o pessoal. Só liga o teu microfone de novo que eu desliguei que estava dando o retorno. Bom, vamos lá. Boa pergunta, Henrique. Já que alguns não vão participar, o Movimento Preserve Pipa é a junção de algumas associações, tá? Não é uma única associação. É a Associação de Hotéis local, é a Associação de Bares e Restaurantes, que aqui a gente tem o Convention Bureau também. E essas duas, antigamente a gente tinha associação de Jeep também, de passeios, mas a associação, os bons passeios entraram no Convention Bureau e ficou 2 associações. Essas 2 associações formaram um movimento, esse movimento com um nome chamado Preserve Pipa, que é um nome comercial muito bom, por sinal, e decidimos todos divulgar esse nome comercial, criar uma marca, criar um branding chamado Preserve Pipa. Diante disso, a gente precisava criar uma logomarca forte, criamos aquela logomarca que parece um selo, eu vou levar para alguns dos presentes aí, e começamos a trabalhar o tripé da sustentabilidade, porque eu sempre digo que a gente não tem nada se a gente ficar só falando de sustentabilidade ambiental. A gente tem que falar de sustentabilidade ambiental, econômica e social. Porque se uma dessas 3 pernas estiver quebrada, a hospitalidade está quebrada. Porque não adianta a gente estar indo muito bem economicamente, mas a gente está matando as nossas atrações. Não adianta a gente estar bem economicamente com as atrações em dias, se os nossos funcionários, se os nossos parentes, amigos estiverem mal, se a cidade estiver mal. Então, tem que ter o tripé da sustentabilidade equilibrado. Então, a palavra é essa, equilíbrio. Então, primeiro passo, a gente escolhemos algumas ações ambientais, não dá para fazer tudo, até porque tem outras pessoas que querem fazer, tem a prefeitura que tem que ajudar, então a gente escolheu algumas ações ambientais para tomar conta, escolhemos algumas econômicas e escolhemos algumas sociais. Por exemplo, vou falar do social, que é mais rápido. Nós investimos em atletas e times de futebol, em esportes. De um modo geral, a gente não vai dar cesta básica para ninguém, a gente não vai pegar um carro e levar um doente para o hospital. Isso é função da prefeitura. Mas a gente patrocina aqui surfista, canoa havaiana, time de futebol. Inclusive, o time de futebol da Pipa foi vice-campeão esse ano. Nunca tinha chegado nem entre os 5. Foi vice-campeão do município. Invicto, perdeu só a final com a marca Preserve Pipa na camisa. As ações econômicas. Nós decidimos divulgar uma marca única, então a gente faz compras coletivas, que é uma coisa bem legal. A primeira coisa que a gente comprou coletivamente foi sabonete. Então, todos os hotéis hoje, não digo todos, porque alguns usam L'Occitane e tal, mas a maioria tem o sabonete do Preserve Pipa, que é um aroma único, todo mundo usa o mesmo aroma, a mesma embalagem, o mesmo selo, e aí a gente passou a comprar em quantidade. Então, por exemplo, eu não tenho um sabonete Serra Bela, eu tenho um sabonete Urubici, sei lá, sabonete Serra Catarinense. E esse sabonete Serra Catarinense, todo mundo compra numa quantidade muito maior e todo mundo divulga a mesma coisa. Então, passa a ganhar, porque é muito difícil para mim divulgar a pousada Xamã. É caro.
divulgar o Preserve Pipa ficou muito barato, porque é muita gente divulgando. Então, a gente tem a água Preserve Pipa, que é essa que foi premiada, uma água onde todo mundo pega para beber e está lá a marca da cidade, Preserve Pipa, fazendo divulgação. Esses porta-talher que quando veio a Covid, né, que é o caso mais emblemático, o pessoal tinha que separar os talheres em saquinho plásticos individuais, né? Só que isso, o saquinho plástico vai para o chão, ninguém pega e depois vira esgoto, vira lixo, é uma porcaria. A gente mandou fazer porta-talher de papel reciclado. Sem mentira nenhuma, a gente já fez mais de 10 milhões de porta-talher. Tudo com a mesma marca. E aí, no começo era a marca Preserve Pipa, e no verso tinha um golfinho, a tartaruga. Agora que a gente criou nossa OTA, né, que foi em janeiro, a gente criou uma agência de viagens online da associação. Aí na frente está a marca Preserve Pipa, e no verso está reserve aqui, preservepipa.com. Aí lá o cara entra no preservepipa.com, vai achar os restaurantes, bares, hotéis, e vão reservar no preservepipa.com, e esse dinheiro, a comissão que é paga, por exemplo, Serra Bela, paga aí para o OTA de vocês, 10%. 5% fica para a própria associação, para ela ter caixa, porque ela precisa ter caixa. A associação sem dinheiro é igual a empresa sem grana. No money, no business. E 5% fica para reinvestir no próprio site, para ele poder ter visibilidade. Isso foi uma decisão também muito em desfavor da Booking, porque a Booking, ela começa com você com 13%, né? Quem é da hotelaria sabe. Mas ninguém paga 13%, todo mundo já paga 16% para ser preferencial. Só que se tiver 200 hotéis na cidade, os 200 são preferenciais. Então, você não é preferencial porra nenhuma, você já paga 16%. Aí depois tem, eles viram assim, não, você tem que ser Genius. Mas Genius é um programa de fidelidade deles, não é seu. É deles, não é da Serra Bela. Aí você tem que pagar 10% para eles ter o programa de fidelidade deles. Poxa, se é deles, por que eu tenho que pagar? Aí depois ele chega para você e fala assim, olha, 95%, 97% das reservas são feitas no celular, no mobile. Para você aparecer na frente de todo mundo é mais 10%. Aí tu já vai para 36%. Aí quando tu olha, todo mundo está no mobile. Aí que você está pagando 36 para Booking, sim, de saída, para ficar igual a todo mundo. Aí você inclui nota fiscal, cartão de crédito. Quanto é que sai uma venda? Você vendeu uma diária de R$100, você está gastando 43, 44. Aí a gente rapidamente criou a nossa OTA, a gente só cobra 10%, sendo que desses 10%, 5% é para fazer a gestão e 5% é para a associação reinvestir. E a gente tem investido no nosso site. Tem 10 meses, né? Fez agora em outubro 10 meses que a gente tem esse site. Eu vou falar como presidente da associação, porque o que me interessa é a parte que cai na minha conta, né? Na conta da associação. Em 10 meses eu já devo ter recebido em torno de R$25 mil de comissão. O que para uma associação que não tinha nada é 100%, né? Zero é 100%. Então nós temos também a nossa própria agência de viagens online, onde a gente divulga, porque divulgar o site da Pousada Chamão, da Serra Bela, é muito caro, né, Henrique? Você tem que botar 2, 3, 4 mil reais. O da associação, a gente bota 10 mil reais, não sai nada para ninguém e aquilo voa com força. Temos assessoria de imprensa e tudo mais. E tantos outros produtos que a gente comprou em coletivo para poder firmar a marca. Vai, Aline. Bom, gente, nós temos mais 20 minutos aí para garantir o horário que a gente combinou, né? E eu já vou passar aí para vocês ir tirando outras dúvidas também. Mas quando o Dinho fala de todos esses movimentos que eles estão fazendo via associação, tudo isso conta como critérios para cada um de vocês lá na hora de a gente fazer o nosso plano de voo para buscar certificação, né? E aí ele falou, eu levei 9 meses para fazer isso. Ele levou 9 meses para fazer isso sozinho. Aqui, a proposta do núcleo é justamente a gente se reunir uma vez por mês, construir coletivamente as iniciativas e aquilo que a gente não faz, nós entendermos como a gente pode fazer junto, não só para ter um critério, mas para a gente também ganhar dinheiro coletivamente, né? Então, quando eu falei lá no começo de que o núcleo ele é uma relação de ganha-ganho, é nessa perspectiva, porque cada um de nós, indiferente se a gente é da hotelaria, se a gente aluga carro, bicicleta, se a gente promove eventos, se a gente tem uma imobiliária, a gente vai passar pelos 12 temas da sustentabilidade, porque pensar a sustentabilidade não é pensar a atividade turística, é pensar o seu negócio.
mas como que com isso eu me posiciono dentro de um destino turístico e como eu capto clientes também com essa pegada, porque em especial quem vai para Urubici, e eu falava lá no primeiro evento, chega aí e tem aquela sensação de uau, eu quero morar aqui, eu quero investir aqui. Né? Então, toda a rede, todo mundo ganha nesse processo e precisa e pode ter iniciativas sustentáveis. Né? Então, quando a gente está em grupo, em núcleo, em associação, em entidade, aquilo que a gente não consegue fazer sozinho, a gente vai buscar alternativas para promover coletivamente. Por exemplo, dificilmente você que tem um colaborador vai fazer uma palestra para falar para ele como que ele precisa atender gay, lésbica, travesti, preto, enfim, todas as diferenças que a gente tem. O cara vai olhar para você e vai dizer, meu patrão tá louco, vem dizer para mim como que eu tenho que atender os diferentes, né? E aí é você falando para o cara. Agora, quando a gente faz um grande movimento, uma grande sensibilização, quando a gente promove materiais coletivos ou quando a gente discute coletivamente qual é a nossa dificuldade e constrói a solução, é no núcleo e é no processo preparatório para certificação. Roberto? Estão me ouvindo? Sim. Bom dia a todos aí. É que no meu caso, vocês estão falando muito de turismo e tal, né? No meu caso é uma loja física de iluminação e eu sou arquiteto. Como arquiteto eu já promovo isso para o cliente, através do projeto e tal, né? E de entender como é que vai funcionar o planeta daqui para frente. E é uma necessidade, não só uma, como disse o Wanderson, não é só uma estereótipo, né? Na verdade, daqui para frente é necessidade para os filhos, netos, enfim. Agora, a loja, né? Qual seria a estratégia da loja em relação ao selo? Porque eu produzo físico, né? Como abordar isso, né? Que no meu caso é um pouco diferente do turismo aí, né? Perfeito. Dinho, tu quer começar? Tu quer que eu dou um spoiler? Vamos lá. Eu continuo com a mesma pega, Roberto. Se você, como empresário, independente se você está no turismo ou não, se você, como empresário, não tiver a sua loja voltada para a sustentabilidade, o seu concorrente que tiver, ele vai ganhar concorrência. Ah, mas assim, você não é direto com o turismo, você é indireto, certo? Você é um fornecedor indireto. Mesmo sendo indireto, cara, você pode fazer coisas na sua loja que tem a ver com sustentabilidade. Por exemplo, o seu cliente pode enxergar que você separa e recicla o lixo, envia para reciclagem. O seu cliente pode enxergar que você usa lâmpadas de LED. Eu sei que você já faz isso para o cliente, mas e no seu? Eu já... Acho que deu tilt aí. Oi? Estamos Então, ouvindo. é assim, né, Roberto? Você é que assim, a loja toda já foi construída com materiais alternativos, né? Que são materiais de assim, era o resto da madeira. Então a gente trabalha hoje nessa pegada até no próprio projeto. Então vai ficar mais fácil para você tirar o certificado, é só apresentar a documentação. Que assim, na verdade é uma coisa nova que não existe para pegar o selo. Na verdade é como chegar a atingir essas metas do selo, né? Agora, como a gente pensa, eu já penso assim, entendeu? É mais para atingir o objetivo, não como eu penso, né? Esses dois caminhos, né, Dinho? É como você pensa, o que você faz para e o que você ainda vai fazer. Perfeito. Aí vai ter orientação, visita de vocês, Isso. etc. E tal. Vamos de novo, então, para a prática, né? Que aí eu dei essa parada para o Dinho e trazendo um pouquinho da perspectiva dele como empresário, né? Porque aqui eu estou na condição de consultora. Mas esse é um espelho dos 12 critérios, e dentro de cada critério a gente vai nos encontros presenciais que a gente vai ter com vocês do núcleo, com todas as empresas que vão participar do núcleo, a gente vai trabalhar de acordo com os encontros, um bloco de tema ou 2 blocos, dependendo do tamanho do bloco, tá? E aí a gente vai construir essa caminhada de vocês, do que vocês já fazem para cada tema. Além de a gente descrever o que a gente faz, a gente vai ter que comprovar o que a gente faz. Então, por exemplo, quando o Dinho fala dos colaboradores, né? Bem-estar social e emprego local. Dentro desse critério aqui, ó, a gente vai ter que falar... Aqui o meu negócio me boicotou, mas vai, dá certo? A gente vai falar, por exemplo, de como a gente garante o bem-estar do nosso colaborador, se a gente cumpre a legislação pertinente, se a gente contrata mão de obra local,
Por exemplo, tu tem aí a tua empresa de iluminação, tu tens os teus colaboradores, mas tu tem uma gama de parceiros locais. Como é que tu oferta esses parceiros para quem vem comprar contigo? Como é que esse cara está também na pegada de sustentabilidade? Se hoje eu compro de empresas que já têm selos de certificação, ou se eu indico empresas com selo de certificação, eu também já vou ganhando alguns pontinhos a mais aqui nesse processo, e não só para certificação, mas para você entender como está de fato o teu posicionamento. Será que eu não posso fazer um pouquinho mais aqui, né? A gente oferece estágio para alunos, a gente tem parceria com escolas, a gente oferece algum tipo de capacitação. Como que chama quem mexe com iluminação? O cara que instala as coisas? O eletricista? O eletricista. O eletricista, será que ele tem uma certificação ou ele sabe fazer uma avaliação de ambiente para consumir menos energia, para ele escolher, às vezes, ou indicar para esse cliente luminárias diferentes, quando ele acessa primeiro o eletricista, ao invés de acessar você lá na empresa? Como que tu destina o teu resíduo, ou como que tu trabalha com a logística reversa para o teu resíduo da empresa, para aquilo que o teu cliente compra contigo? Não só de lâmpadas, mas de fios, de outras coisas, né? Então, assim, tudo o que a gente faz com a gente, com o nosso cliente, com o nosso colaborador, com o parceiro, não só com o turista lá no final, ele vai trazer essa pegada de como a gente está trabalhando o tema da sustentabilidade e se preparando para isso, né? Então, tudo que a gente faz, desde a hora que você e o teu colaborador entram na tua porta, até a hora que tu fecha o negócio, e dependendo do tipo de negócio, que tipo de impacto ele gera, você vai fazer essa trilha da sustentabilidade na preparação do processo de certificação. E aí a gente tem 2 momentos, eu já vou passar para o Juan. O primeiro deles é esse processo de nós nos inscrevermos com a associação. Nós vamos fazer o início das atividades do núcleo em janeiro, porque agora, dezembro, vem festas de final de ano, né? Vocês já vão começar a construir alguns critérios, já vão fotografar um monte de coisa para comprovar depois aí nessa pegada. Mas em janeiro a gente começa com os encontros, e os encontros eles vão ser sempre mistos. Ele é encontro em sala de aula, encontro em 1 ou 2 empresas que a gente vai escolher ao longo do nosso circuito para a gente conhecer as boas práticas de sustentabilidade no tema do mês com as empresas que estão conosco no núcleo. Então, a gente também vai conhecer toda a galera. E a gente ainda tem uma parte de acompanhamento virtual ao longo do mês com cada um de vocês para esse preenchimento da plataforma e todo o processo. Lá no final, a gente estando preparado para a certificação, aí é aquilo que o Dinho falou, a gente revisa tudo que a gente ainda foi construindo ao longo do ano, faz uma primeira indicação do que ainda a gente precisa adequar na plataforma, e depois a gente submete a uma auditoria de um coach que vai ser sorteado entre os que estão cadastrados pela Green Destinations para fazer a auditoria de vocês. A auditoria, a primeira auditoria, ela é remota, né? Mas ela não é um remoto faz de conta. O Dinho depois pode contar um pouquinho de como foi a auditoria dele. Dá um suadorzinho, né, Dinho? É bem pegada a auditoria, porque justamente o auditor vai tirar dúvidas com a gente, com quem está passando, com quem está na sala com a gente, se nós estamos fazendo aquilo que dissemos mesmo na plataforma, né? Então, e depois a gente tem continuidade das ações do núcleo, né? A gente estando certificado, a gente pode continuar com o núcleo para outras atividades, dinâmica, planejamento, feiras, promoções e coisas que a gente entender que a gente quer fazer junto e que outros parceiros a gente quer agregar nesse movimento. Juan, você estava inscrito? Depois o Dinho complementa aí minha fala. Só teu microfone... Alô? Agora te ouvimos. O que eu penso ali em relação ao que o Roberto falou e as demais empresas que não são ligadas diretamente à hospedagem, em relação a contribuir de forma em que... vou dar um exemplo que acho que fica mais fácil de eu falar. Eu tenho a pousada lá,
e eu preciso fazer uma iluminação em LED ou também fotovoltaica, alguma coisa assim, e preciso do engenheiro, do arquiteto. De primeira pessoa que vai vir na cabeça vai ser aquela pessoa que está participando disso, porque ele já tem o know-how ali, já entende como isso funciona, então já vou procurar ele. Da mesma forma, a imobiliária. E assim os demais comércios que assim queiram fazer parte, desde supermercado, lojas e assim por diante, né? Então, seria isso a minha colocação em relação a participar sem ser hospedagem, né? Porque eu sou apaixonado pelo associativismo e acredito que isso venha a dar certo e nós vamos ter sucesso em tudo isso que vai ser feito aí. Valeu, obrigado. Ô, Aline, antes do Dinho entrar, a minha colocação também seria em relação a isso que o Juan está falando, mas também assim, o núcleo, o foco deles, 90% do foco dele vai ser a certificação. Mas a gente não deixa de estar conversando no mesmo grupo, né? Hoje a gente tem o núcleo de pousadas, o núcleo da mulher e a gente tem o núcleo de Bom Retiro dentro da CIUR. Todos esses grupos continuam fomentando as suas demandas. Então não quer dizer que lá dentro do núcleo de turismo sustentável a gente não vai só falar da certificação. Nesse meio tempo vai aparecer uma oportunidade da gente fazer uma parceria aqui e ali, essas capacitações. Então acho que o núcleo ele pode funcionar também parecido como é hoje os núcleos que a gente já tem, que são ligados ao Sebrae, né? Então o Sebrae que financia os núcleos empresariais que a gente tem hoje, e esse núcleo tem o mesmo nome, mas ele é do Instituto DEL. Mas dá para a gente também ter essa dinâmica, né, Aline? Só para... Exato, porque a metodologia que a gente usa, ela é uma metodologia complementar, né? Então, o movimento é o mesmo, por isso que eu falei assim, em cada um dos temas, a gente vai identificar coisas que a gente tem de lacunas e oportunidades coletivas. E aí a gente vai traçar esse plano de voo conjunto para as coisas que a gente precisa atingir. E, às vezes, o tema que a gente vai estar discutindo, ele vai ser o tema da certificação, mas o problema que a gente tem, por exemplo, vamos falar de benefícios para os colaboradores. Eu tenho dificuldade em fazer bonificação, eu tenho dificuldade em pagar a questão de meta atingida, eu tenho dificuldade em pagar um prêmio assiduidade. Então, são temas que, às vezes, a grande maioria tem, que a gente vai discutir o problema e a solução e criar um plano de voo que quem está no núcleo vai poder utilizar, né? A gente está chegando o mês de setembro, a gente quer fazer coletivamente uma abertura da temporada de primavera-verão em Urubici. Bom, como é que a gente pode construir isso? Que ações o núcleo pode construir? Como é que a gente se prospecta no mercado? Então, os temas que a gente vai trabalhar na certificação, eles vão envolver todos os setores da empresa de vocês. E aí, como núcleo, a gente vai buscar soluções coletivas também para esses temas ou individuais, que a gente vai ter condições também de construir essas parcerias, né? Não só de compra e venda dentro do grupo, né? Que o Juan trouxe muito bem esse exemplo também, mas de outras coisas que, de repente, você tem um problema na sua individualidade e que alguém do núcleo vai poder contribuir com vocês, ou alguém vai ter um contato para você fazer esse caminho um pouco mais fácil. Gente, mais dúvidas? Senão eu vou passar para o Dinho para a gente fazendo o encerramento. Ninguém com dúvidas, é só assinar o cheque lá na associação. Juan, por favor. O Aline, em relação à certificação ali, que eu até esqueci de falar, tem muita gente que faz tudo corretamente, que nem o Dinho fazia lá no Pipa, mas não está no papel. Isso não está documentado. Então, isso é muito importante, porque não adianta tu fazer tudo, tu ter tu saber fazer o melhor motor de carro, mas tu não tem um certificado. Então, esse certificado vem para dizer que aquilo que tu está fazendo é válido, que vai acontecer, que está funcionando, que está prestando o meio ambiente, porque tu tem tudo, mas isso aí está funcionando. A tua palavra não é hoje, infelizmente, vale menos que um papel. Então, seria isso e era isso. Perfeito, Dinho. Então, já aproveita essa deixa aí do Juan e faz as suas considerações finais. Isso mesmo, Juan. A gente vai ter que
ir atrás de evidências, documentação. Como eu falei, eu tinha tudo e não tinha nada. E juntar a documentação de tudo foi quase que ter que refazer um bocado de coisa. O caminho é árduo, é válido, mas é árduo. E tem uma coisa que o Juan falou, que o Henrique falou que se espelha muito no Preserve Pipa para algumas coisas. Mas eu me espelho muito aí no pessoal do Sul, no que tange a associativismo, viu? O pessoal do Sul é exemplo de associativismo. Tá? Só falar Sicredi, Sicobi, a potência que é. Então, se tem alguma coisa de associativismo, de engajamento e de bons empresários, está aí no Sul. Aqui a gente tem muito CNPJ, mas ter CNPJ não significa que você tem muito empresário. É melhor ter menos CNPJ e mais empresários, perfil. Então, eu acho que eu vou aí segunda-feira e eu vou mais aprender do que ensinar, viu, Henrique? Porque associativismo é com vocês, cara. É só vocês quererem olhar para o mesmo lugar e fazer acontecer. Obrigada, Dinho. Obrigada a todos que estão conosco. Gente, o que vocês tiverem de dúvidas, a Gisele, o Henrique, eu e a Rô estamos aí nesse processo de tirar dúvidas com vocês. Quem ainda quiser fazer alguma atividade individual conosco, né, para tirar dúvida, pede ali para a Gi, a gente troca contato, a gente marca. Tem algumas visitas que a gente se comprometeu de fazer, não deve Antes de começar as atividades do núcleo, a gente vai fazer com vocês, mas assim, se antecipem, contribuam com a associação, participem desse movimento. Eu não tenho dúvida nenhuma, né, de que vocês não vão se arrepender de estar nesse processo, porque não é a certificação, é o quanto a gente ganha por estar no coletivo e o quanto a gente vai aprender junto sobre sustentabilidade e ver a riqueza que cada um de nós, que cada um de vocês que vai participar desse processo tem e faz de coisas excepcionais e que, às vezes, né, o próprio destino, o próprio turista desconhece. E aí eu estou fazendo a certificação de uma empresa bem grande agora aqui da Serra, e ontem a gente discutia justamente sobre isso. Assim, a empresa, sem dúvida nenhuma, vai ser ouro na certificação, só que a gente caiu bastante na nota porque eles não comunicam o cliente sobre o que eles fazem. Então, a gente fazer e mostrar que faz e ter comprovação de como faz e saber por que a gente faz vai ser também o grande diferencial de a gente estar em grupo, né? E de a gente se ver como coletivo. E a maior riqueza de Urubici, aliás, são duas riquezas, né? A natureza e as pessoas, vocês. Se vocês não contribuírem para a manutenção daquilo que vocês têm enquanto belezas naturais, em 10 anos, todos vocês podem fechar a porta, fechar a porteira da cidade, dizer tchau, obrigada, foi muito legal viver aqui, foi bom dinheiro que eu ganhei, mas e aí? O que a gente está deixando para as futuras gerações e como a gente está garantindo a sustentabilidade dos nossos negócios como um todo, né? Então, vocês têm a oportunidade de fazer o diferencial e de mobilizar outras pessoas a também olharem para esse espelho e começar, né, ou continuar fazendo. Henrique, contigo e vai cair daqui a pouquinho. Ô, Aline, não, obrigado, tá? Obrigado. Dinho, obrigado. Desejo uma boa viagem, tu já tá com a mala pronta ali em cima, né? Atrás de ti aí. Boa viagem, que seja uma boa vinda aí de Natal para cá, né? E a gente conversa segunda-feira. Quem teve a sorte de conseguir vaga no evento lá segunda-feira, o Dinho vai estar lá, o Rafa Bride vai estar lá. E vamos tentar aí trocar uma ideia com o Dinho para trazer essas ideias de Pipa para cá. A gente, inclusive, está com o pessoal de Urubici aí em Pipa. O pessoal do Império do Café está de férias, está em Pipa. E aí eu queria agradecer, colocar a Ciura à disposição, a Gisele, que não é a minha sogra, a Gisele Belém, está à disposição, ela está fazendo esse trabalho, né, de apoio à Ciura e apoio à Aline para a gente fazer o núcleo acontecer. A gente vai começar a fechar a lista de quem vai participar, então a gente já tem ali o mínimo das empresas para a gente conseguir o núcleo acontecer, mas a gente precisa agora organizar os pagamentos, porque nós precisamos pagar boa parte do valor que a gente vai arrecadar para a CACB para custear esse programa. Então,
realmente não é lucro da associação, e também o que entra na associação é do associado, né? Não é do presidente, não é do diretor, não é de ninguém. Então, tudo que entra na associação é nosso. Então, a gente só precisa encerrar a chamada porque ela vai acabar. Então, obrigado, bom dia a todos. Vamos encerrar. Todo mundo tem o nosso telefone e a gente vai conversando, tá bom? Bom dia a todos, obrigado pela participação. Legal fazer uma foto, hein, presidente? Legal fazer uma foto, todo mundo aparecer aí e fazer uma foto. Foi.